E aí, galera dos oitavos 1 e o oitavo 2 do Sânico Teles, PET 5, semana 2. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo a semana de recesso. Quem já estava em dia, espero que tenha descansado bastante. Quem estava meio atrasadinho com as atividades, espero que tenha conseguido colocar em dia. Se ainda não colocou, aproveita para colocar, que ainda dá tempo. Muito bem. Essa semana 2 do PET 5, o tema é o primeiro reinado no Brasil. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse primeiro momento, esse primeiro governo que o Brasil teve após a sua independência. Nós sabemos que o Brasil oficializou a sua separação de Portugal no dia 7 de setembro de 1822. E o mesmo personagem histórico, mesmo a figura política que estava governando o Brasil e que oficializou essa separação, foi o mesmo que se tornou o nosso primeiro governante, o Dom Pedro I, que governou, que recebeu o título de imperador perpétuo do Brasil em 12 de outubro de 1822, e no mesmo ano, só que no dia 1º de dezembro, aconteceu oficialmente a sua coroação. Muito bem. Vimos já na semana 1 do PET 5 que o Dom Pedro I não teve um governo muito fácil. Ele teve um governo de mais ou menos 9 anos, né? Não chegou a isso, mas 8 anos e meio, mas muito tumultuado, com muitos conflitos, muitas disputas políticas. O Brasil estava livre, estava oficialmente independente, mas estava meio perdido, né? Era um Brasil que ainda não sabia exatamente para que rumo ir, que caminho tomar. Primeiro que foi escolhido o sistema monárquico. Ok, tudo bem, mas nem todo mundo estava de acordo com esse sistema. Começaram a achar que a monarquia centralizava demais o poder nas mãos do imperador. Começaram a acreditar que o imperador estava abusando desse poder, tornando-se uma figura autoritária, absolutista, algo que já estava em queda, em desuso na Europa, né? Lembrando, né, da Revolução Francesa, do movimento iluminista, da Revolução Gloriosa, movimentos importantes da história política europeia e mundial que tinham como principal objetivo evitar o excesso de poder dos reis. Mas o pessoal começou a achar que o Dom Pedro I estava justamente seguindo esta linha de um rei autoritário, tirânico, absolutista. Isso veio, de certa forma, se comprovar quando ele impôs, né, ele outorgou, ou seja, impôs a Constituição de 1824, o que provocou mais revoltas, mais insatisfação nos grupos políticos brasileiros. Naquela época, pessoal, o Brasil tinha 2 partidos políticos, basicamente. O Partido Brasileiro e o Partido Português. E aí começou uma briga, né? Porque o pessoal começou a achar, principalmente o pessoal do Partido Brasileiro, que o Dom Pedro, por ser de origem portuguesa, ele dava cargos mais importantes, ele valorizava mais, dava mais atenção, dava mais prestígio ao Partido Português, que era formado por descendentes diretos de portugueses, do que para o Partido Brasileiro, que era formado por brasileiros natos, né, brasileiros nascidos aqui. Então havia essa disputa, havia esse ranço, havia essa reclamação, além, é claro, de certas medidas, de certas atitudes do imperador que iam de encontro, que iam contra, né, as aspirações, aos desejos desse grupo político que se formou dentro do Partido Brasileiro, que tinham, depois vai se mostrar que dentro do partido tinha cabeças que pensavam das mais variadas formas, mas naquele momento em que o Dom Pedro era imperador, eles tinham um objetivo comum, que era derrubar o imperador, né? Tirar o Dom Pedro I do poder. Então o texto começa lá na página 71, continua na página 72, e ele conta então politicamente toda essa queimada de filme que o Dom Pedro, né,
esses tiros nos pés que o Dom Pedro vai dando um atrás do outro e que só vai queimando ele politicamente. Há muitas críticas nos jornais, há um disse-me-disse nas ruas, há uma crescente impopularidade, né? Ele vai ficando o herói da independência, ele vai perdendo aquele viés de herói e começa a virar no boca a boca, nos noticiários, dos jornais, de todo o processo de comunicação da época, numa figura tirânica, autoritária, de difícil relacionamento, fora, é claro, né, a vida pessoal do imperador, que era extremamente tumultuada, e era mesmo, não era invenção. A presença da Marquesa de Santos morando em definitivo no Rio de Janeiro a partir de 1825 causou um escândalo no Rio de Janeiro e depois no restante do Brasil, né? Levar até a petulância, né? De levar a amante para viver do lado do palácio onde ele vivia com a sua esposa oficial, a dona Leopoldina, que era muito querida dos brasileiros e que ficou naquela situação vitimizada, né, de ser a mulher traída, a mulher enganada. E alguns setores mais interesseiros da sociedade brasileira passaram até a dar mais importância e mais valor na Marquesa de Santos, né, na Domitila, porque ela dava mais festas, ela era mais aberta, ela era mais popular, em termos assim, ela fazia a linha mais comunicativa. A Leopoldina já era mais retraída, mais fechada, mais isolada, e foi se isolando cada vez mais devido à depressão que a acometeu, devido a essa relação que o Dom Pedro passou a ter oficialmente, publicamente, com a Marquesa de Santos, né? Ele não escondia isso de ninguém. Já é um outro fator que a gente poderia discutir numa outra oportunidade, né? Essa coragem, tanto do Dom Pedro quanto da Marquesa, de assumirem publicamente um caso, né? Ele deixou bem claro para o Brasil na época: eu sou casado com a Leopoldina por questões políticas, mas o grande amor da minha vida é a Marquesa de Santos, é a Domitila, né? Que ele chamava de Titila. Olha que bonitinho. Muito bem, mas tudo isso ajudou, né? Essa história da vida particular dele acabou contribuindo para que ele perdesse popularidade, perdesse prestígio, perdesse o apoio das camadas mais tradicionais e conservadoras. Gente, da sociedade brasileira, nós estamos falando, né, de 200 anos atrás. Nós estamos em 2020 indo para 2021. Nós estamos falando de 1820 e pouco, quase cerca de 200 anos atrás. Era uma sociedade muito conservadora, muito regrada, com muitos preceitos, uma influência religiosa católica muito grande, onde, né, muita coisa não era tolerada. E aí chama a atenção o Dom Pedro com a Domitila, porque eles romperam esses padrões, essas regras, e não quiseram nem saber, escancararam para todo mundo o amor deles. Mas enquanto isso, na parte política, na parte de governança, de governabilidade, tudo ia muito mal para o Dom Pedro, porque ele não tinha apoio político, esse apoio era mínimo necessário, chegou-se a realizar até revoltas, né, como nós vimos na semana 1, os pernambucanos chegaram até a fazer uma revolta para separar o Nordeste do Brasil, porque eles não aceitavam ser governados pelo imperador, principalmente depois que ele impôs as leis em 1824. Então o texto que abrange essas duas, a página 79 e 80, fala justamente sobre essas brigas, esses conflitos políticos que foram desgastando Dom Pedro I, foram desgastando a imagem dele, foram criando obstáculos para a sua governança, para a sua governabilidade. E para piorar a situação, acontece
do pai dele, Dom João VI, vir a falecer, por volta de 1827, 1828, e ele ter que tomar uma decisão. Né? Ele era o herdeiro do trono lá em Portugal, ele era o filho mais velho, tinha direito de ser coroado imperador, ele seria imperador dos dois países, seria rei dos dois países, né? Portugal e Espanha, e os brasileiros não viam isso com bons olhos, acharam que ele poderia ser manipulado pelos portugueses e recolonizar o Brasil. O próprio Dom Pedro acabou decidindo optar pela coroa portuguesa, brasileira, deixando Portugal para sua filha, mas houve um golpe lá em Portugal que tirou a filha dele do poder, um golpe arquitetado pelo próprio irmão, vai confiar, hein? E ele então passa a ficar muito focado nessa questão de resolver os problemas políticos portugueses e se desinteressa totalmente pelas questões brasileiras. Nessa altura do campeonato, ele já estava viúvo da Leopoldina, desejava se casar com a Marquesa de Santos, mas ela não tinha uma origem nobre, não era bem vista na Europa, porque o caso dos dois já tinha corrido 7 cantos do mundo, e influenciado pelo José do Patrocínio, pelo José Bonifácio, que era seu assessor direto, né, o seu braço direito, o seu orientador, seu assessor, ele fala, não, vamos ter que arrumar uma princesa. Então vem Dona Amélia, também da Áustria, com quem o Dom Pedro se casa, e nessa altura do campeonato, o Dom Pedro já não estava mais interessado no Brasil, já estava totalmente focado nas questões de resolver os problemas políticos lá em Portugal, de tirar o irmão dele do poder e recolocar a filha para quem ele deixou o trono português, e o Brasil para ele virou assim segundo plano. E aí a coisa piorou ainda mais, né? Porque ele passou a ser muito cobrado aqui dentro do Brasil por causa disso. Tanto que ele acabou, em abril de 1831, abdicando do trono, né? Ele fez uma opção, ele tinha que tomar uma opção, a pressão era forte, a cabeça dele estava toda focada lá em Portugal, então ele decidiu deixar o Brasil, abriu mão do trono brasileiro e vai para Portugal se dedicar em tirar o irmão Miguel do poder e devolver o trono para quem ele havia deixado, que era sua filha mais velha, Dona Maria da Glória, que ele vai conseguir 3 anos depois, um período de 3 anos de guerra civil em Portugal, em que os irmãos brigam pelo controle, pelo poder. O Dom Pedro consegue recuperar o trono para a filha, mas no mesmo ano ele se põe muito doente e vem a falecer vítima de tuberculose em 1834, uma doença que na época era muito comum, matava com muita facilidade, talvez fosse uma das grandes pragas, uma das grandes epidemias do mundo na época. E aí, pessoal, vem 3 perguntinhas, todas elas diretamente relacionadas com esse governo catastrófico, né? Com esse governo muito ruim do Dom Pedro I no Brasil, né? Desse primeiro reinado. A primeira pergunta diz o seguinte: o que foi a Constituição da Mandioca? A Constituição da Mandioca foi a Constituição que o Dom Pedro I mandou fazer em 1824, né? Ele havia reunido os deputados, os senadores em 1823 no Rio de Janeiro para fazer uma Constituição, mas os caras fizeram uma Constituição, fizeram umas leis que o Dom Pedro não gostou. Aí ele mandou os caras embora para casa e mandou fazer as leis do jeito que ele achava que era melhor. E aí foi o primeiro grande infortúnio dele, né? Porque a partir dali começa uma pressão contra ele muito forte. Mas por que chama Constituição da Mandioca? No textinho tem. Você vai ler o texto e vai descobrir. Pergunta 2. O que foi a Noite da Agonia? Também tem no texto, tá? E a última pergunta. Na Constituição Brasileira de 1824, essa que o Dom Pedro mandou fazer por conta própria e de acordo com os interesses políticos dele, explique qual a função do poder moderador. Também no texto tem. Por quê? O que é esse poder moderador? Deixa eu falar um pouquinho sobre ele até para vocês entenderem.
Nós sabemos que lá no século XVIII, né, os filósofos franceses iluministas, em especial o Montesquieu, ele propôs que para acabar com o poder absoluto dos reis, era preciso dividir o governo em 3 partes, que ele chamou de poder executivo, legislativo e judiciário. Então, poderes, decisões que estavam todas concentradas nas mãos de uma única figura, que era o rei, agora seriam tomadas separadamente, evitando assim o poder absoluto, a concentração de poder nas mãos dos reis. Quando Dom Pedro I mandou fazer a Constituição aqui no Brasil do jeito que ele queria, ele criou um 4º poder, que nunca foi sugerido em lugar nenhum por nenhum filósofo, que ele chamou de moderador. Que de moderador não tem nada, né? Porque moderar significa você negociar entre um poder e outro, mas na verdade era um poder extra que dava ao Dom Pedro I o direito de mudar as decisões do poder legislativo e do judiciário se ele não concordasse. Então, a criação do poder moderador foi mais um fator que deixou os políticos brasileiros extremamente revoltados. No texto fala-se também um pouco mais sobre ele. Tá joia? Muito bem, pessoal. As perguntinhas são só essas. E lembrando que o texto está na página 71 e 72, né? Eu falei anteriormente 79 e 80, mas eu troquei as páginas. O texto começa na página 71 e termina na página 72, e na página 72 estão as 3 perguntas, que basta você olhar no texto ou prestar atenção na nossa teleaula, que muitas das respostas aqui foram colocadas. Tá joia? Um forte abraço para vocês. Recomeçar aí, ó, firme, com força total, com gás total. E até a próxima semana, até a semana 3 do PET 5. Bye, bye para vocês.